Olá, tudo bem? Um estudo realizado por 108 consultorias espalhadas em 17 países identificou o perfil do profissional que resistirá aos reveses e terá mais chance de ser bem-sucedido no mundo moderno. Vamos ver algumas dessas competências. Empreendedor, ter a capacidade de tomar iniciativas, um gosto especial pelos riscos, um certo destemor em enfrentar conflitos, ter e defender ideias inovadoras. Polivalente é a capacidade de fazer bem várias coisas ao mesmo tempo, ter interesses diversificados, transitar em diferentes ambientes. Educador, mais do que explicar, ensinar, mais do que informar, comunicar, é a capacidade de formar pessoas e desenvolver talentos à sua volta. Inovador, criatividade e sucesso andam de mãos dadas nos dias de hoje. Mudar a rotina, os hábitos e os métodos já contam valiosos pontos. Comunicativo. Existe uma habilidade mágica entre os seres humanos, alterar padrões de pensamento e emoções através da palavra é pura magia. Comunicar-se com eficácia é o estado da arte do relacionamento humano. Negociador. Conciliar interesses opostos, promover trocas ganha-ganha, identificar alternativas e oferecer opções honrosas. Está aí uma habilidade com grande valor no mercado. Apaixonado pelo cliente. Entender o valor e a importância do cliente, não medir esforços e energia para conquistar, encantar e fidelizar clientes é a essência da sobrevivência profissional. Você já viu alguém bem-sucedido sem clientes? Participativo. Rede de contatos, atuação associativa, interesses comunitários, visão política e proposta de solução amplificam o talento e reforçam o nível de satisfação que podemos obter por vivermos nesse maravilhoso mundo. Visão estratégica. Ver vários lances à frente, trabalhar com planejamento, eleição de prioridades, tomada de decisões. Desenvolver a percepção para os números, sinais que nos mostram para onde ir, o que fazer, o que mudar, seguir sua intuição, só não se esqueça de aprender com seus próprios erros. Essas e outras competências serão discutidas por profissionais especializados nessa videoaula. Vamos acompanhar? Agora vamos falar de comunicação. Você já parou para pensar que não existe a não comunicação? É impossível o não comunicar. Estamos sempre nos comunicando, quer seja por meio do nosso olhar, gestos, pelo nosso silêncio, pela nossa postura, pelo que dizemos e por como dizemos o que dizemos. Ora, mesmo quando não queremos comunicar, estamos comunicando. É preciso ter consciência do tipo de comunicação que estamos expressando o tempo todo. Então, vamos entender um pouco sobre essa ciência e arte que é a comunicação. Olá, tudo bem? Comunicação é tudo. Quem se comunica bem vive muito melhor, com autoestima, com amor à vida, são pessoas mais soltas, mais desenvoltas e autoconfiantes. Por quê? Porque conseguem vender bem o seu conhecimento, o seu produto, a sua ideia e o seu talento. Inclusive, para conseguir o emprego desejado, alcançar a sonhada promoção, conquistar o respeito e a admiração dos colegas, é preciso desenvolver uma comunicação eficaz. Para isso, além da credibilidade e da naturalidade, a mensagem deve revestir-se de convicção e entusiasmo, muito entusiasmo. A capacidade de transmitir ideias é uma habilidade que todos procuram desenvolver e aprimorar.
pois desde o homem das cavernas até o mais recente navegador da internet, as pessoas se comunicam para motivar, persuadir e influenciar uns aos outros. Vivemos em uma sociedade de bytes sonoros, em que a comunicação é a moeda circulante de maior valor e requisito fundamental para o sucesso pessoal e profissional. Foi-se o tempo em que se podia chegar ao topo apenas por ser bom na profissão. Hoje, os conselhos de diretores, os comitês executivos, alunos e os próprios clientes querem e exigem muito mais. É preciso, portanto, saber dar o seu recado e transmitir com clareza e objetividade as suas ideias. Aos que perseguem este objetivo, em que em sua maioria desistem, dominados pelo medo e pavor na hora de se expressar, cabe alertar um grande mito, portanto, uma grande mentira, de que o bom comunicador já nasce feito, nada mais longe da verdade. A história nos revela que os maiores comunicadores não nasceram feitos, eles sim, lutaram contra muitos obstáculos até se notabilizarem. Demóstenes, o maior comunicador da antiga e culta Grécia, é um exemplo significativo, pois além de ser gago, teve que lutar contra vários cacoetes até atingir o reconhecimento. Atualmente, existem muitas ferramentas disponíveis para dominar o medo, que inclusive é comum a todos nós. Pesquisas recentes feitas por um grupo de psicólogos, envolvendo mais ou menos 3.000 pessoas nos Estados Unidos, revelou que o maior medo do homem, curiosamente, é o de falar em público. Superou até os medos mais comuns, como o de altura e o da morte. Não é à toa que lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, instituições e literaturas especializadas sobre o assunto vêm ganhando espaço, até porque o uso da palavra deixou de ser um privilégio de professores, de religiosos, políticos e advogados. Dentro do alcance dos cursos que ministramos por esse país, insisto no reconhecimento da importância, da essência e do planejamento da comunicação para qualquer atividade de liderança. Indo mais além, sem a força da comunicação, qualquer processo fica vazio, sem expressão. Na nova era, sobreviverão apenas aqueles que entenderem que o diferencial competitivo das empresas deste século não está nas máquinas, nos produtos e demais recursos tangíveis, mas sim na imensurável riqueza abrigada pelos cérebros que buscam espaço para poderem ser. Temos na comunicação lúcida e humanizada, por sua vez, a ferramenta que nos possibilita reverenciar esse poder invisível. Portanto, invista cada vez mais no estudo e na prática da comunicação. Vale a pena! Vamos falar agora de planejamento. Planejar é estudar, organizar, coordenar ações a serem tomadas para a realização de uma atividade visando solucionar um problema ou alcançar um objetivo. Na educação, o planejamento envolve a integração do professor-aluno, como as relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Dessa forma, o planejamento é um guia de orientação que auxilia na concretização daquilo que se almeja. É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las. O planejamento acompanha o ser humano desde os primórdios dos tempos. Mesmo que inconsciente, o ser humano planejava suas ações, quer seja por uma caçada para alimentação, quer seja para ocupação de novos territórios, uma migração por conta das estações climáticas,
Enfim, o planejamento sempre esteve, ele sempre foi inerente ao ser humano. Planejar significa criar um rumo, criar um norte. Um rumo, um norte de onde queremos estar em um futuro um pouco mais distante ou até mesmo bem próximo de nós. O planejamento também serve para nós entendermos as competências que precisamos ter para atingirmos um futuro próximo, aquele rumo que nós definimos previamente. Além das competências, o planejamento também serve para nos orientar daquelas ineficiências que eventualmente podemos ter para conseguir atingir esses objetivos. Por isso que planejar é muito importante para o profissional moderno, porque, acima de tudo, ele, além de dar o norte, dar o rumo, que já falamos, ele também serve para fazer esta autoanálise daquelas competências, daquelas variáveis que nós devemos ter conosco para que possamos ser competitivos nesse mercado global, nesse mercado que já é, por si só, bastante complexo. Finalmente, o mundo inteiro tem usado da ferramenta de planejamento para organizar suas ações. O que isso tem a ver com o profissional do mundo moderno? O profissional do mundo moderno que já trouxer estas competências consigo, muito mais facilmente irá entender esse mundo novo que vivemos e melhor irá estar inserido nesse contexto. Ou seja, ele vai multiplicar a importância do planejamento ao invés de ser um agente que trabalhe eventualmente na contramão desse processo. Primeiramente, é importante que a empresa tenha a cultura do planejamento. Cultura do planejamento significa os gestores, eles precisam conhecer a ferramenta planejamento estratégico, precisam multiplicar os conceitos do planejamento dentro das organizações para com os seus colaboradores e precisa, sim, utilizar dessa massa crítica do conhecimento inerente a estas pessoas e efetivamente elaborar um plano que tenha eficácia e um plano que realmente saia da gaveta, que não fique na gaveta após estar concluído, que efetivamente não serve para muita coisa. Além disso, o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta de comunicação dentro da empresa. Ou seja, todas as pessoas que compõem essa empresa, ao ler o planejamento, estarão sabendo qual é a situação atual da empresa, quais são os objetivos que a empresa tem, quais são os planos que ela tem em mente e o que as pessoas precisam fazer para estar inseridas nos planos da empresa no futuro. Porém, também é importante que as pessoas entendam quais são os planos da empresa e que elas também se enxerguem dentro desse contexto. Porque muitas vezes aquilo que é bom para mim pode não ser bom para a empresa e vice-versa. Por último, é muito importante que as empresas tenham a devida técnica para a elaboração do planejamento estratégico. Por quê? Planejamento estratégico, como parte da ferramenta de elaboração de cenários, ambiente interno, ambiente externo, o diagnóstico interno da empresa, das competências, das ineficiências, o externo, das oportunidades e das ameaças, quanto mais eficaz for o plano, mais próximo da realidade a empresa vai estar. E muito mais certo será o norte definido, então, por esta empresa. O primeiro passo é que as pessoas envolvidas no planejamento tenham conhecimento não só da ferramenta planejar, mas também tenham conhecimento de economia, conhecimento de mercado, conhecimento produtivo, enfim, conhecimento
necessário para determinado ramo de negócio, ou mesmo eu como pessoa, para que eu faça um planejamento para a minha vida, eu preciso também ter alguma experiência para que eu possa estar planejando algo que seja factível. Um exemplo clássico que estudávamos alguns anos atrás é o curso de datilografia. Eu não posso planejar para a minha vida ser um grande datilógrafo onde máquinas de datilografar não existem mais. Então, eu tenho que estar enquadrado, ou tenho que conhecer o futuro, ou ter uma visão, com uma certa experiência sobre esse futuro, para que eu possa iniciar qualquer tipo de plano. Após isso, cria-se então os cenários possíveis que acontecerão. Estes cenários, eles poderão sofrer influências do ambiente interno e do ambiente externo. Um exemplo de influência no cenário no ambiente externo seriam, por exemplo, políticas governamentais. O governo pode, de uma hora para outra, bloquear uma caderneta de poupança por N anos. O governo pode criar uma legislação trabalhista diferente, por exemplo, a aposentadoria, né? Ele pode levar a 80 anos a aposentadoria, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, e que estas influências externas poderão alterar significativamente aquilo que nós havíamos planejado. Também temos as influências internas. Como pessoa, poderíamos citar, por exemplo, um caso de doença. Fiquei doente, não consegui estudar, não consegui falar inglês nos últimos 10 anos porque não tive dinheiro ou porque não tive possibilidade de locomoção, enfim. Então, são vários os fatores internos e externos que podem influenciar este cenário. Por isso, a determinação do cenário e a previsão do que pode estar ocorrendo no futuro é muito importante, para que a gente possa ter os planos de fuga. Depois disso, temos os cenários em mãos. Sabemos quais são as nossas competências, sabemos quais são as nossas ineficiências, entendemos quais são as oportunidades e quais são as ameaças que esses cenários poderão trazer para nós. Basta nós definirmos, então, quais são os nossos objetivos no futuro. Feito isso, se nós sabemos também o que queremos, basta agora criarmos as ações. Identificarmos quais são as ações necessárias e em que tempo elas deverão ocorrer para que a gente consiga chegar àqueles objetivos previamente determinados. Eu diria ainda que, por último, não menos importante, o acompanhamento do cumprimento dessas ações ao longo do tempo. Ou seja, nós devemos auditar aquilo que nós pretendemos, as nossas ações, full time, o tempo inteiro. Por quê? Porque se não houver esse acompanhamento, obviamente a gente não sabe se estamos ou não conseguindo cumprir os nossos objetivos. Você se considera empreendedor? Neste capítulo, estudaremos empreendedorismo numa perspectiva de que qualquer pessoa possa ser empreendedora. Existe o empreendedor nato, contudo, qualquer pessoa pode desenvolver a capacidade de inovar, criar algo novo e colocá-la em prática. O empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais, recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da independência financeira. O empreendedor é aquele que tem capacidade de idealizar e realizar algo novo. Ele cria e faz acontecer. Há pessoas que são muito criativas,
mas não são boas executoras, enquanto outras pessoas são excelentes executoras, mas não têm a capacidade de criar. O empreendedor une essas duas características que, aliadas a outros traços do seu comportamento, como coragem para assumir riscos, o desejo de independência e a perseverança, podem transformar uma simples ideia ou um pequeno negócio em um empreendimento muito bem sucedido. Por isso dizemos que o empreendedor apresenta certas habilidades e competências que possibilitam criar, concretizar e administrar um empreendimento. Eles se distinguem das outras pessoas por serem mais motivados, autoconfiantes, independentes de pensamento e com grandes aspirações de crescimento. Alguns anos atrás, dizia-se que o empreendedorismo era uma característica inata, ou seja, a pessoa nascia com esse diferencial e era predestinado para o sucesso nos negócios. Conforme o José Carlos Dornelas, um dos maiores especialistas brasileiros nessa área de empreendedorismo e plano de negócios, hoje em dia esse discurso mudou. Cada vez mais se acredita que o processo empreendedor pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de fatores internos e externos ao negócio, do perfil do empreendedor e de como ele administra as adversidades que encontra no dia a dia do seu empreendimento. Sacrifício pessoal, sobrecarga de responsabilidades e errar o menos possível. O autor do livro Administração para Empreendedores, Antônio César Maximiano, diz o seguinte: sacrifício pessoal porque normalmente um empreendedor trabalha muitas horas por dia, 7 dias por semana. Não tem tempo para lazer, família e outros aspectos da sua vida. Frequentemente, o seu negócio consome a sua vida, prejudicando as relações familiares e proporcionando altos níveis de tensão. Sobrecarga de responsabilidade, porque o empreendedor tem uma carga de trabalho e responsabilidade diferentes do empregado assalariado. Os empregados têm colegas que ocupam funções com os quais podem trocar informações, dividir responsabilidades e se ajudarem mutuamente naquilo que fazem. O empreendedor sabe que está sozinho no topo, porque geralmente não tem ninguém no empreendimento como ele que apostou todas as fichas. Errar o menos possível. Há tomadas de decisões incorretas no dia a dia dos empreendedores e que prejudicam os resultados do negócio. No caso de grandes empresas, conseguem compensar as perdas, mas em pequenos negócios podem representar o fracasso. Por isso, têm de estar sempre atentos. Como é possível aprender a ser empreendedor? Este é um conteúdo que deve fazer o professor refletir sobre o seu trabalho em sala de aula. Não basta transferir o conhecimento, é preciso prática e reflexão. Para ensinar o empreendedorismo, primeiro precisamos conhecer o ambiente empreendedor, ou seja, o mercado. Ter vínculo com processos empreendedores, como empresas, pessoas empreendedoras, enfim, conhecer esta realidade. Depois, é importante refletir sobre a prática pedagógica em sala de aula. Segundo Fernando Dolabella, autor de Metodologia do Ensino Superior, Oficina do Empreendedor, o aluno deve vivenciar um ambiente em sala de aula que estimule a geração de novos conhecimentos e capacidade para criar cenários que viabilizem a estrutura de um negócio. Agora é o momento de falar sobre as tecnologias. Com o crescimento do uso da tecnologia em vários ambientes, surgem dependências tecnológicas e, com isso, cada profissional tem desafios de se adaptar e se atualizar. Portanto, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto que permeia as nossas vidas a todo momento. É difícil a gente agora voltar e pensar no mundo sem tecnologia. A tecnologia fez que a vida das pessoas seja mais fácil, vamos dizer. Própria automação dentro da indústria, dentro da área da educação, pensando em
todas as áreas profissionais, ele teve uma presença muito forte. A tecnologia veio para ficar e a gente pensando por muitos anos atrás, a gente percebe que a vida existia, mas ele tinha uma velocidade muito mais lenta que nós temos hoje com a tecnologia. Independente da área de atuação de qualquer profissional, a presença ele é literalmente obrigatória. Vamos dizer, pensando medicina, pensando odontologia, pensando a filosofia, matemática, enfim. Eles hoje aproveitam da tecnologia de uma forma muito sutil. Então, ele se tornou algo que trouxe um benefício tão forte para essas áreas, então hoje a presença dele ficou muito marcante. Então a gente percebe que a qualidade dos trabalhos hoje teve uma representação muito mais forte, usando o que a gente chama de tecnologia. Então, falando de tecnologia, a gente pode até confundir pensando meramente uma máquina de informática, enfim, né? Mas falando de tecnologia são desde linguagens, desde o software e aplicativos, equipamentos, enfim, né? Então, pensando nessa forma, hoje, a tecnologia é muito importante para a profissão de qualquer pessoa. A área de educação é uma área que teve um benefício muito grande, né? A gente pensando aquele famoso ideia de disseminar a educação entre a população de forma mais rápida, então a tecnologia ajudou bastante. Hoje nós temos a educação à distância, né? Então a educação à distância ele é algo que beneficia aluno, instituição, os professores em geral, né? Por quê? Nós podemos ter mais alunos com menos recursos. Então, de certa forma, pode gerar um conflito de ideia em relação à qualidade disso, né? Mas a gente sabe que é um processo que exige maturidade, então é um processo que é evolutivo, né? Vai acontecendo, é uma ideia nova, mas a educação teve grandes benefícios através da tecnologia. E, em geral, também através de ambientes virtuais, que também é uma presença forte da tecnologia. Então, a educação se tornou mais transparente e mais fácil para pessoas até que moram longe e as pessoas que têm dificuldade de ter uma educação mais viável, né? A tecnologia, ele não foi meramente benéfico para a área profissional. Então, hoje até dentro da área doméstica, né, a gente percebe a presença forte da tecnologia. A facilidade que a tecnologia trouxe para a nossa vida, ele tem um campo muito forte. Então, a gente percebe, desde o relacionamento entre as pessoas ficou mais fácil, porque existe cada dia mais novidades nessa área, pegando o Orkut, pegar Facebook, enfim, tudo que facilita a aproximação das pessoas. E até de certa forma, a tecnologia fez que as fronteiras ficam mais próximas. Então, quer dizer, as pessoas se relacionam até com pessoas mais distantes de uma facilidade muito melhor. Vamos dizer, até as pessoas têm conhecimento, disseminação de conhecimento ficou muito mais fácil. Então, a gente percebe muitas empresas em metrópoles grandes que manda funcionário trabalhar em casa. Então, quer dizer o seguinte, ele pode trabalhar em casa atendendo o que ele faria dentro da empresa. A vantagem disso diminui tráfego, trânsito, diminui gasto da empresa, energia elétrica, que tem que... a própria instalação da empresa, então, fica reduzida. Então, de certa forma, a gente percebe o impacto de todo esse filosofia, ideia, e, enfim, que está gerando, está trazendo assim, uma grande vantagem em qualquer nível de pessoa. Então, pensa o seguinte, que a tecnologia hoje facilita a vida de nós dentro de casa, desde quando que a gente sai da casa,
pega um celular, usando ele já é uma tecnologia na mão. Você usa qualquer equipamento, hoje já vem embutido alguma coisa de tecnologia dentro dele. Nesse momento, vamos falar sobre ética e moral. Tal habilidade é uma decorrência natural de um histórico da coerência, da firmeza, da segurança e da previsibilidade que oferecemos aos outros. Sua reputação cria condições de aceitação e compreensão. Precisamos, desse modo, zelar para que seja um real patrimônio. Em síntese, um professor, um executivo ou qualquer profissional que queira perpetuar a sua imagem no mundo moderno deve atentar para as seguintes recomendações. Primeiro, ter cuidado na expressão e no comportamento. Segundo, atentar para a importância da imagem, pois para os outros você é aquilo que comunica. Terceiro, possuir a coragem de expressar suas próprias opiniões e verdades e harmonizar-se com elas. Quarto, adquirir a plena honestidade intelectual, sentimental e comportamental. Essas duas palavras, ética e moral, são constantemente questionadas na sociedade. Para a gente compreender melhor o que é ética e o que é moral, a melhor forma é ver a sua origem. A ética é de origem grega, vem de ethos e significa maneira de se comportar regulada pelo costume. Enquanto que moral é de origem latina, dos romanos, vem de mores, morales, e também significa maneira de se comportar regulada pelo costume. Portanto, ética e moral, na sua origem, tinham o mesmo significado. Na atualidade, ética e moral ganharam sentidos diferentes. A moral representa o aspecto mais prático, o meu dia a dia, o meu relacionamento com as pessoas. Enquanto que a ética faz parte da teoria, os aspectos mais objetivos, ou seja, a relação que eu utilizo para analisar a moral, ou seja, é a teoria sobre a moral. Portanto, hoje nós temos o Código de Ética. O que seria? O Código de Ética é uma teoria que regulamenta tanto os profissionais de uma determinada classe quanto os funcionários de uma determinada empresa. Portanto, utiliza-se o Código de Ética e não o Código de Moral. A moral, portanto, faz parte dos aspectos práticos do meu dia a dia, a minha postura perante a sociedade. Primeiramente, o Código de Ética, ele serve para regulamentar, ele serve para determinar o relacionamento de uma empresa com relação aos funcionários, a relação dos funcionários com relação à empresa, a relação da empresa com relação aos seus fornecedores, enfim. O Código de Ética serve para regulamentar toda esta relação. Portanto, as empresas ou as classes profissionais, elas têm a liberdade de optar ou não por implantar um código de ética. Algumas classes profissionais não têm um código de ética. Como exemplo, podemos citar os professores, de maneira geral, eles não têm um código de ética definido, determinado. Isso não quer dizer que em sua atuação profissional eles vão ser antiéticos ou aéticos em suas atitudes. A ética está presente principalmente no seu relacionamento com as demais pessoas, na sua maneira de ser, na sua responsabilidade, na honestidade, no sigilo com relação às informações de uma determinada empresa ou no ambiente escolar, é compreender as diferentes situações dos seus empregados, enfim. Esta é uma atitude ética profissional em seu local de trabalho. Portanto, adotar ou não um código de ética depende da classe profissional ou da empresa a qual ele está inserido.
vivemos numa sociedade em que governantes, políticos, têm uma postura antiética, ou seja, escancarado pelos escândalos de corrupção. Na sociedade encontramos pessoas, por exemplo, desempregados ou pessoas gananciosas por dinheiro, por lucros excessivos e que adotam uma postura antiética. Portanto, não respeitam a legalidade, são ilegais perante as suas ações. Uma sociedade não pode viver à mercê destas situações. Uma empresa ou um profissional que adota uma postura ética em seu trabalho, em seus relacionamentos, ele terá uma credibilidade maior, ele será melhor reconhecido pelos demais, enfim, ele terá uma vida mais longa em seu ambiente de trabalho, em sua profissão. Num local de trabalho, onde há o respeito, onde há a sinceridade, onde há a responsabilidade, todos ganham. O professor na sala de aula ganha respeito de seus alunos, os funcionários ganham também respeito dos demais funcionários. Portanto, adotar um código de ética ou adotar uma postura ética em seu ambiente de trabalho, todos saem ganhando. Caríssimo acadêmico, acabamos de ver, ouvir e perceber aquelas que são consideradas as principais competências do profissional do mundo moderno. É importante que você veja e reveja este vídeo várias vezes, a fim de não só refletir sobre os temas discutidos, como também colocar essas ideias em prática para apresentar novos comportamentos e que estejam alinhados às demandas cada vez mais exigentes do mundo moderno. Muito obrigada pela companhia nessa jornada em conjunto, um forte abraço e até breve. Vamos falar sobre liderança. A credibilidade de um líder começa com o sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar os outros e alcançar sucesso também. A liderança, na verdade, se desenvolve diariamente e não de um dia para o outro. O mundo pertencerá a líderes resolutos e movidos pela paixão, a quem não apenas possuem grandes reservas de energia, mas também for capaz de energizar seus liderados. Vamos entender um pouco mais sobre o perfil do líder moderno. Todos nós somos líderes. Alguns desenvolvem, outros não. Os que se desenvolvem, de repente, começam a fazer todo um uso desse conhecimento adquirido e repassando às suas equipes. Porém, ele deve estar sempre ciente de que ele precisa aprender primeiro, ele precisa saber fazer para poder depois ensinar. Até um bom tempo atrás, a liderança nada mais era do que alguém que apresentava um pouco mais de desenvoltura. Por exemplo, um bom técnico em contabilidade, às vezes, por saber se relacionar um pouco melhor com as pessoas, era elevado ao cargo de líder. Este líder tinha como função específica apenas e tão somente liderar uma equipe de forma que esta equipe fizesse tudo o que precisaria ser feito. De uns 10 anos para cá, esse conceito acaba se revertendo e a visão do líder hoje é ensinar, orientar a sua equipe e trabalhar junto com esta equipe mostrando o como fazer, por que fazer e o que se espera deste resultado. Logo,
Todos nós, repetindo, todos nós somos líderes. Alguns desenvolvem, outros não. Mas todos nós somos capazes de orientar, ensinar e mostrar como se faz. Para que nós possamos ser um bom líder, ou para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades em liderança, algumas características são necessárias. Vontade de querer aprender, vontade e capacidade de ensinar ao outro, capacidade de ouvir o outro, capacidade de interagir com os outros.